Olá, hoje nós vamos falar dos números complexos. Para começar a nossa aula, nós vamos precisar resolver uma equação de segundo grau. X² mais 2x mais 10 igual a zero. Para resolver essa equação usando Bhaskara, precisamos calcular o discriminante, o delta, e identificar os coeficientes a, b e c. Então, o a é quem acompanha o x². O a é igual a 1. E o b é quem acompanha o x. O b é igual a 2. E o c é o número que está sozinho, termo independente. C é igual a 10. Vamos substituir. Delta é igual a b ao quadrado, no caso 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é 1, e multiplica o c, que é 10. Delta é 4 menos 40, delta é igual a menos 36. Nesse momento, a gente faz a análise do discriminante, a análise do delta. O delta, ele pode ser maior que zero, igual a zero ou menor do que zero. Quando o delta for maior que zero, a nossa equação de segundo grau vai ter duas raízes reais distintas, x1 diferente de x2. Quando o delta for igual a zero, a nossa equação de segundo grau vai ter duas raízes reais iguais, x1 igual a x2. E quando o delta for menor que zero, não existe raiz no conjunto dos números reais. E essa é a situação que nós estamos, porque o nosso delta é menos 36, ele é negativo, ele é menor que zero. Então, no conjunto dos reais, a gente interrompe aqui a solução e não tem raiz para essa equação. No entanto, nós vamos continuar. Eu vou calcular a raiz desse delta, certo? Raiz de delta é a raiz de menos 36. E aqui nós vamos fazer uma manipulação. Vamos escrever o menos 36 como 36 que multiplica menos 1. Tudo bem? E nós vamos separar em dois radicais. Vai ficar a raiz de 36 que multiplica a raiz de menos 1. Até aqui a propriedade, tudo isso é permitido. Sabemos calcular a raiz de 36. Raiz de 36, você pode fazer 6 que multiplica 6, que dá 36, ou menos 6 que multiplica menos 6, que também dá 36. Então, é 6 positivo e 6 negativo, que multiplica a raiz de menos 1. E para resolver essa raiz de menos 1, nós vamos utilizar uma definição. Vamos definir matematicamente que raiz de menos 1 é igual a i. E vamos usar esse i para substituir na nossa resolução. Teremos raiz de delta igual mais ou menos 6, que multiplica, no lugar de raiz de menos 1, a gente coloca i, que multiplica i. E vamos prosseguir para encontrar as raízes. Substituindo, x igual menos b, lembra lá que o b vale 2, então fica menos 2, mais ou menos raiz de delta é mais ou menos 6i, substitui tudo isso, tudo dividido por 2 vezes o a, e o nosso a vale 1, certo? Agora, menos 2 dividido por 2, menos 1, aqui ó, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E 6i dividido por 2 dá 3i. Então, nós encontramos que x é igual a menos 1 mais ou menos 3i. Desmembrando esse mais ou menos, a gente tem x1, que é a primeira raiz, menos 1 mais 3i, ou x2, que é a segunda raiz, menos 1 menos 3i. Os resultados dessa equação são exemplos de números complexos. Tudo bem? Agora, falando melhor sobre os números complexos. Os números complexos na forma algébrica, que é essa que eu vou
explicar hoje. Na aula de hoje a gente vai tratar somente da forma algébrica. Então, na forma algébrica, um número complexo vai ser representado por uma letra, usualmente a letra Z, igual a A mais BI. Essa é a sentença matemática que define um número complexo na forma algébrica. O A é a parte real e o B é a parte imaginária. Enquanto que o I é a unidade imaginária, que nós já definimos como raiz de menos 1. Tudo bem? Por isso que eu falei que os exemplos de raízes dadas são números complexos. Vamos ver mais alguns exemplos agora. O nosso primeiro exemplo, Z1 igual a 5 mais I. Esse número complexo, qual é a parte real? A parte real é o 5. E qual a parte imaginária? A parte imaginária é quem está ali do ladinho do I. No caso, só tem o I, então é 1I. E a parte imaginária, então, vai ser 1. Segundo exemplo, Z2 é igual a menos 2I. A gente olha esse número e fala, cadê a parte real? A gente não tem. Poderíamos escrever assim, Z2 é igual a 0 mais menos 2i. E aí você percebe que a parte real fica visível que ela é 0. Tudo bem? Enquanto que a parte imaginária vai ser quanto? Menos 2. No entanto, ninguém vai pôr 0 menos 2i na hora de escrever. Só vai escrever o menos 2i. Então, quando a gente olhar um número que só tem ali a parte imaginária, a gente já sabe que a parte real desse número é quanto? É 0. E quando o número tiver essa característica, a parte real 0, ele recebe o nome de imaginário puro. Belezinha? Terceiro exemplo. No terceiro exemplo, Z3 igual a 7. Nesse exemplo, cadê a parte imaginária? Similar ao outro exemplo, a gente pode escrever como 7 mais 0i, ok? Então, a gente identifica facilmente que a parte real é 7 e que a parte imaginária é 0. Nesse caso, o número, quando a parte imaginária dele é 0, ele é um número real, certo? Ou seja, o número 7 é um número real, um número que a gente já utiliza. O número 7, sendo um número real, a gente considera que a parte imaginária dele é 0. Então, todo número real é um número complexo com parte imaginária 0. Certinho? Vamos continuar. Agora a gente vai falar da igualdade entre números complexos. Então, dois números complexos dados vão ser considerados iguais quando as duas partes, parte real e parte real, forem iguais. Então, nesse exemplo, o A, que é a parte real do primeiro número, e o C, que é a parte real do segundo número, tem que ser iguais. Da mesma forma, parte imaginária com parte imaginária tem que ser igual. Então, B tem que ser igual a D. Vamos ver num exemplo? Exemplo, determine x e y que satisfaçam a igualdade. E aqui nós temos uma igualdade. Olhando esses dois números, do lado esquerdo a gente tem um número complexo, 2x, parte real, x menos 2y, parte imaginária. E do lado direito a gente tem o número 6, parte real, e o 5, parte imaginária. Então, são dois números complexos, um do lado esquerdo e um do lado direito da igualdade. Parte real com parte real tem que ser igual. Então, 2x tem que ser igual a 6. E nós vamos calcular isso. 2x tem que ser igual a 6. Vai ficar assim. 2x igual a 6. X igual a 6 dividido por 2. X igual a 3. E aqui a gente já achou o valor do x. Tranquilo, né? Agora a segunda parte. Encontrar o valor, igualar as partes imaginárias e determinar o y. Parte imaginária com parte imaginária vai ficar x menos 2y igual a 5.
A gente já calculou o x não vale 3, eu vou substituir. 3 menos 2y igual a 5. Menos 2y igual a 5 menos 3. Menos 2y igual a 5, tira 3, dá 2. Maravilha. Falta terminar aqui. 2 que multiplica o y. Do outro lado da operação, do outro lado da equação, operação inversa, passa dividindo. Y é igual, 2 dividido por 2 dá 1. Sinal negativo, porque na divisão, mais com menos, vai dar menos. Y menos 1 e x igual a 3. Resolvemos o exemplo aí de igualdade entre números complexos. Agora, nós vamos falar das potências da unidade imaginária. Então, quem que era a unidade imaginária? O i, certo? Então, o i elevado ao expoente 0, elevado a 1, elevado a 2 e assim por diante, nós vamos calcular cada um deles. Começando por i igual elevado a 0. I elevado a 0, todo número elevado a 0, por definição, é 1. Então, i elevado a 0 é 1. Tranquilo. I elevado a 1. I elevado a 1, por definição, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, i elevado a 1 é i. Certinho? I elevado a 2. I ao quadrado. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos recorrer àquela definição. I igual a raiz de menos 1. Vamos pegar essa igualdade e elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. Então, vai ficar i ao quadrado igual a raiz de menos 1 ao quadrado. A raiz de menos 1, operação inversa da raiz quadrada com expoente ao quadrado, se anula. Então, i quadrado é igual a menos 1. Observa que essas duas expressões, elas são equivalentes. E as duas vão ser usadas. Então, a gente pode usar que i é igual a raiz de menos 1. Em algumas situações de cálculo, a gente vai usar que i quadrado é igual a menos 1. E essas duas expressões são equivalentes. Tudo bem? Bom, então, continuando aqui, i quadrado é menos 1. Agora, nós vamos fazer o i ao cubo. I ao cubo eu vou escrever como i que multiplica i quadrado. Tudo bem? I vezes i quadrado. Porque por propriedade de potência, somos expoente 1 mais 2 e volta lá no 3. Belezinha? O i, a gente já calculou. I é o próprio i. E o i quadrado é menos 1. Então, eu vou substituir no lugar do i o próprio i. E no lugar do i quadrado, eu vou substituir menos 1. Então, vai ficar i que multiplica menos 1. Menos 1 vezes i, menos i. Então, i ao cubo é igual a menos i. Tá? Vamos prosseguir da mesma forma para o i à quarta. O i à quarta, eu vou escrever como i quadrado, que multiplica i quadrado. Certo? I quadrado é menos 1. Então, vai ficar menos 1 que multiplica menos 1. E isso dá 1 positivo. Então, i à quarta é 1 positivo. O i à quinta. O i à quinta eu vou escrever como produto do i quadrado e do i ao cubo. Certo? No lugar do i quadrado, eu substituo menos 1. E no lugar do i ao cubo, eu vou substituir... Cadê o i ao cubo? Aqui. I ao cubo é menos i. Menos 1 que multiplica menos i. Isso vai dar i positivo. Então, i à quinta é i positivo, ou somente i. O i à sexta, i ao cubo que multiplica i ao cubo. A gente acabou de falar que o ao cubo é menos i. Então, vai ficar menos i que multiplica menos i. E isso vai ser i quadrado positivo. I quadrado é quanto? Menos 1. Certo? Então, i à sexta é a mesma coisa que menos 1. E a sétima? I à sétima, eu vou fazer o produto de i ao cubo com i à quarta. No lugar do i ao cubo, menos i. E no lugar do i à quarta, 1. Vai ficar menos i, que multiplica 1. E isso dá menos i. E assim a gente calculou algumas potências. A gente ficou com uma tabela aqui. A potência do i elevado a 0,
até o i elevado a 7. Bom, o que eu gostaria que percebesse? Que os resultados, existe um padrão. Ó, i a zero, i a primeira, i ao quadrado, i ao cubo, resposta 1i menos 1i. E depois, i a quarta, i a quinta, i a sexta, i a sétima, resposta 1i menos 1 menos i. Então, sempre vai se repetir 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Se a gente continuasse calculando a potência elevado a 8, elevado a 9, sempre ia seguir esses 4. Só vai ter essas 4 respostas. 1i menos 1 e menos i. Toda potência de i, eu consigo escrever como 1i menos 1 ou menos i. Então, eu não preciso dessa tabela inteira. Eu vou usar só até o i ao cubo, certo? Então, com esses valores, a gente vai aprender a calcular para qualquer potência de i. Por exemplo, i elevado a 15. Eu não vou fazer todos aqueles cálculos como eu fiz na tabela. Aqui nós vamos fazer o seguinte, já que a gente percebeu que só tem 4 valores possíveis, nós vamos pegar sempre, é um método prático, sempre o expoente, no caso o expoente é o 15. E vamos dividir por 4. Eu vou fazer aqui, ó, 15 dividido por 4. O 15 no 4, 3 vezes. 3 vezes 4, 12. 15 tira 12, sobrou 3. E esse 3 é quem? É o resto. Esse resto é o que nos interessa. Esse resto vai indicar qual potência ele é equivalente. Então, i elevado a 15 vai ser equivalente a i elevado a 3, porque o resto foi 3. E i elevado a 3, a gente já sabe qual que é o valor de i elevado a 3, é menos i. Então, o nosso i elevado a 15 é a mesma coisa que menos i. E aí a gente efetuou o cálculo. Vamos pegar um outro exemplo. I elevado a 172. Se eu fosse fazer aquela tabela, ia ficar eterno para fazer até o 172. Então, nós vamos usar o procedimento prático, que é pegar o número 172, que está lá no expoente, e dividir por 4. Divide por 4 e analisa o resto. O resto vai ser 0, 1, 2 ou 3. E de acordo com o resto, você encontra a potência equivalente. Tudo bem? Então, vamos lá. 172 dividido por 4. Eu vou começar aqui dividindo apenas o 17. 4 vezes 4 vezes 4, 16. Sobrou 1. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. E o resto é 0. Então, essa daqui foi uma divisão exata. 72 dividido por 4 dá 43 e resto 0. O que significa? Que o i elevado a 172 equivale ao i elevado a 0, porque o resto é 0. Ao i elevado a 0. E quanto que é i elevado a 0? I elevado a 0 é 1. Né? Você pode olhar aqui na tabela, ou você pode, né, fazer todo número elevado a 0 é 1. Então, i elevado a 172 é igual a 1. E com esse procedimento prático, você pode encontrar a potência equivalente a qualquer número, né, com base i. E o expoente não interessa qual que vai ser. Você divide por 4 o valor e encontra o seu equivalente e determina o valor da potência. Então, é assim que se resolve potência de base i, tá? Potência da unidade imaginária. A nossa aula fica por aqui. Tudo bem? Essa aula nós introduzimos o tema de números complexos. Então, nós apresentamos os números complexos na sua forma algébrica. Tudo bem? E, além disso, nós trabalhamos um pouco da igualdade entre números complexos e também um pouquinho sobre a potência lá
do I, da unidade imaginária. Nas próximas aulas, nós vamos fazer operações com os números complexos. Obrigado, bons estudos e até a próxima.